Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Caramba, dificuldade de abrir aqui o nosso roteirozinho da análise retrô de hoje, que é sobre o São Paulo, campeão brasileiro de 1986. Time que já havia sido campeão paulista no ano anterior, foi também no ano seguinte, mas viveu seu auge com o time apelidado de Os Menudos, com o segundo título brasileiro de sua história, justamente no ano de 86. Vamos sacar aqui a nossa prancheta, sempre dando aquele confere, né? Pra ver se tá tudo certinho, com enquadramento. Ok. Time base do técnico Cilinho, que era o seguinte: Gilmar no gol, Fonseca na lateral direita, Basílio e Dario Pereira na zaga, Nelsinho na lateral esquerda, Bernardo, primeiro volante, Silas e Pita, os dois meias, Miller, Careca e Sidney era o trio de ataque. Na verdade, o Sidney na direita e o Miller na esquerda. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam nos comentários. Esse time ficou caracterizado principalmente pela mescla de jovens como o Silas, o Sidney e o Miller, né, com jogadores mais experientes como o Pita e o Careca. O apelido de Menudos era por conta do Sucesso, que é a banda porto-riquenha, né, que tinha esse nome, estava fazendo na época, e eles se apresentaram no estádio do Morumbi. E aí eles ficaram sendo conhecidos como os Menudos do Morumbi, principalmente os mais jovens, né? Esse time jogava num 4-3-3, né? Tínhamos uma clara diferença de características entre os dois laterais, enquanto o Fonseca era mais defensivo, o Nelsinho era bem mais ofensivo, apoiava constantemente o ataque, e ele era bem coberto pelo zagueiro uruguaio, o Dario Pereira, um dos maiores da história do tricolor paulista, né? Aliando boa técnica, muita raça e uma veia artilheira, incomum para jogadores de sua posição. O meio-campo era formado por 3 jogadores de muito boa técnica: o volante Bernardo, que tinha vindo do Marília, e além de fazer uma boa ligação da defesa com o meio-campo, ele também chegava bem no ataque. Pela direita, o Silas era o chamado motorzinho do time, né, incansável, se movimentava muito com e sem bola, conduzia bem a bola para o ataque, driblava bem os adversários, mas não era exatamente um primor na finalização. Era o meio armador, que preferia sempre o passe do que o chute. Com isso, ele cansou de distribuir assistências para os atacantes. Pela esquerda, o Pita é um dos maiores jogadores da história do São Paulo também. Ele que já havia feito uma grande passagem pelo Santos, né? Chegou no São Paulo como uma grande contratação, se tornou um nome ainda mais histórico pelo clube do Morumbi. O Pita era extremamente habilidoso, né, para se livrar de fortes marcações em um curto espaço de campo, e é o tipo de jogador que gostava de arriscar lançamentos longos e finalizações difíceis. Para quem gosta de estatística, analisar jogador por número, o Pita ele não vai te agradar. Ele não era de fazer muitos gols assim. Mas para quem gosta realmente do jogo, de admirar grandes jogadas, com certeza um vídeo de melhores momentos ou até partidas inteiras do Pita vão te agradar. O edit dele, o highlights dele era de encher os olhos. Ele marcava golaços, ele dava grandes passes e era o grande nome desse setor de meio campo do time do Morumbi. O ataque tinha um Sidney, que era um ponta puro e que tinha mais liberdade para cair pela direita, apesar de que nenhum dos atacantes ficava preso a um dos lados. Mas com um pouco avanço aqui do Fonseca, que ficava um pouco mais preso, o Sidney era o responsável ali por dar amplitude, de chamar o marcador para um contra um. Ele era esse tipo de jogador. Até porque o Pita, se ele jogasse na esquerda, tinha mais liberdade ali para fazer aqueles avanços na área, beleza? Mas ele acabou, ele não teve tanta longevidade assim na carreira, porque ele tinha uma vida boêmia, né, ele gostava da noite, então ele acabou sendo derrotado pela falta de foco. Então, de todos esses elementos aqui do ataque, né, Silas, Pita, Miller, Careca e Sidney, o Sidney é o menos conhecido, beleza? Já os outros dois, né, que eu acabei de dizer, eles não só tiveram muito foco e foram muito longevos, como compuseram a dupla de ataque da seleção brasileira em 2 Copas, em 86 e também em 90. Ainda poderiam jogar também em 94, só que o Careca foi preterido da lista final do Parreira, o Miller ficou no banco. O Careca, ele era um dos melhores centroavantes que o futebol brasileiro já teve na história. Ele era técnico, ele era rápido, ele era muito artilheiro, ele foi o goleador máximo daquele Brasileirão, ele decidia jogos de todos os jeitos, tinha muito recurso de finalização, perna direita, perna esquerda, cabeceio,
Ele é considerado o melhor 9 brasileiro desde o Roberto Dinamite e antes dos auges do Romário e do Ronaldo Fenômeno. É constantemente listado como o terceiro maior 9 brasileiro da história, abaixo apenas desses dois supracitados. Ele tinha chegado ao tricolor vindo do Guarani para substituir o Serginho Chulapa, que foi titular na Copa de 82, mas ele foi muito além do que o seu antecessor. Na minha concepção, apesar de não ter vivido a época, mas dentro do que eu estudei de futebol, do que eu pude acompanhar de jogos antigos, o Careca era melhor do que o Serginho Chulapa, beleza? E o Miller, ele era um autêntico segundo atacante, ele não tinha medo de partir para cima dos adversários, caía pelos dois lados, ele não ficava preso do lado esquerdo, até para dar um pouco mais de liberdade para o Nelsinho subir para o ataque ali e ir mais para o fundo. O Miller se juntava aqui ao Careca e os dois se davam muito bem, era um entrosamento enorme do Miller com o Careca. E essa versão aqui do Miller, jovem, é a mais infernal da carreira dele. Revelado pelo São Paulo, ele é considerado uma das joias mais brilhantes que já nasceram dentro do clube. Era um tormento para os defensores tentar pará-lo, era uma missão quase impossível. Ele chegou a sair para o Torino, mas ele retornou para seguir sendo multicampeão e aumentar ainda mais a sua idolatria com a camisa do clube. Vou descer aqui agora nosso roteiro para falar sobre a campanha do São Paulo no Brasileirão de 86, mas primeiramente é necessário explicar a fórmula de disputa daquela competição. Existiam 4 grupos de 11 equipes cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentavam dentro de seus próprios grupos em turno único e se classificavam em pontos corridos, ou seja, 10 rodadas. As 6 primeiras colocadas de cada grupo passavam de fase, e outras 8 equipes também passariam de fase por fazer campanhas melhores entre as não classificadas. E aí, independente de em que posição e em que grupos elas estavam, essas vagas eram distribuídas, beleza? O São Paulo liderou o grupo A com 7 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. 21 gols marcados e só 7 sofridos. No grupo do São Paulo, só o Sobradinho, que foi 7º colocado, ficou com uma dessas vagas extras, uma dessas 8 vagas ali que independia, né, da posição dentro do grupo, mas sim da campanha geral. Outros 2 grupos tiveram 2 vagas extras e um outro grupo ficou com 3 vagas extras, beleza? Com isso, na segunda fase, os 36 clubes classificados foram distribuídos em 4 grupos de 9. Dessa vez eles se enfrentaram em turno e retorno dentro de seus próprios grupos, ou seja, 16 rodadas. Os 4 primeiros colocados de cada grupo avançavam para as oitavas de final. Dessa vez o São Paulo ficou no grupo I e se classificou na segunda posição, atrás do Palmeiras. Foram 21 pontos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Lembrando que nessa época, cada vitória valia 2 pontos, tá? Talvez vocês estejam estranhando. Pô, 7 vitórias e 7 empates? 7 vitórias valendo 3 pontos cada uma já são 21. Não, valia 2 pontos cada vitória, beleza? E o empate 1 ponto, naturalmente. Nas oitavas de final, o São Paulo enfrentou a Inter de Limeira, perdeu o primeiro jogo por 2-1, venceu o segundo por 3-0. Nas quartas, o adversário foi o Fluminense. Derrota por 1-0 na ida, vitória por 2-0 na volta. Nas semis, o América do Rio de Janeiro, nosso querido Mequinha, e o São Paulo venceu na ida por 1-0 fora de casa e um empate por 1-1 no Morumbi foi suficiente para classificar o clube para a final. E a decisão foi contra o Guarani de Campinas, 2 empates, 1-1 na ida, um sensacional 3-3 na volta e nos pênaltis 4-3 para o Tricolor, campeão brasileiro pela segunda vez na história. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!